Ok. Gente, ontem, dia 1 de março, nós fizemos o nosso encontro e eu já dei algumas dicas sobre essa questão, sobre o tema, sobre o conceito de indústria cultural. E dei algumas dicas, já apontei para o que a gente chama de sociedade de espetáculo. Como vocês viram, e a gente conversou bastante sobre isso, a indústria cultural foi um conceito desenvolvido principalmente no começo da década de 1950. Nesse período, na França, em Paris, começava a trajetória de um intelectual muito importante para a nossa atualidade, chamado Guy Debord, um francês que em 1992 cometeu suicídio. Ele desenvolveu o conceito de sociedade do espetáculo, observando a sociedade francesa depois da Segunda Guerra Mundial e observando as mudanças do cenário social, do cenário urbano, tentando compreender a condição dos trabalhadores e como que eles eram absorvidos não apenas pelo trabalho, mas por uma sociedade do entretenimento que usava a arte, principalmente a arte, para controlar os trabalhadores, a sociedade e as suas relações. Como eu havia dito para vocês na aula anterior, de ontem, porque hoje nós estamos no dia 2, a sociedade moderna, a sociedade tecnológica, a sociedade do trabalho, a sociedade da produção, se tornou também uma sociedade em que nós fomos gradativamente sendo obrigados a nos afastar, fomos afastados gradativamente e perdendo o poder do processo produtivo, ou seja, aquilo que de fato a gente consome, a gente passou a não ter poder sobre isso. O único poder que nós trabalhadores passamos a ter é da quantidade de dinheiro que a gente tem no bolso para poder consumir e satisfazer as nossas necessidades. Isso não é pouca coisa, ao contrário. Isso indica uma mudança substancial nas estruturas de poder da sociedade moderna, da sociedade contemporânea. Então, em 1968, Guy Debord lança um livro chamado A Sociedade do Espetáculo. E nesse livro, ele então mostra como que o cotidiano da vida das pessoas e o cotidiano da própria sociedade havia se transformado, esses dois cotidianos haviam se transformado num grande espetáculo. E o espetáculo precisa ser reproduzido. Então, como espectadores, nós passamos a pagar para ver o espetáculo da sociedade sob vários aspectos. E o mais interessante é que a sociedade do espetáculo é o espetáculo da própria sociedade.
além de ser o espetáculo da própria sociedade, é o espetáculo da exploração, é o espetáculo das relações, e tudo se transforma em evento para ser consumido. Evidentemente que o Guy Debord, ele não leva em conta a teoria da indústria cultural, mas é importante a gente considerar que houve uma evolução. Theodor Adorno e Max Horkheimer, que desenvolvem o conceito de indústria cultural, estão nos Estados Unidos. E Guy Debord está na França, principalmente em Paris. Ele vê a cidade de Paris, depois da Segunda Guerra Mundial, se desenvolver. Ele cria um grupo chamado situacionistas, um grupo pequeno, que vai observar as mudanças na cidade. Então, ele cria o conceito de observação de deriva. O conceito de observação de deriva é o seguinte: o grupo se reunia de manhã, cada um com uma prancheta, com um caderno. Então, cada um tomava um rumo, sem objetivo claro, sem objetivo definido. Cada um começava a andar na cidade. Ia sendo levado pela curiosidade, pelos fatos, pela importância, mas sem um objetivo, sabe? Sem uma meta final. Começava, por exemplo, aqui na Bela Vista e podia terminar na Palha, ou podia terminar no Cazuza. Depois, cada um voltava, se reunia, e aí ia descrevendo o que via. E isso eles faziam toda semana. E podiam anotar as transformações da cidade, as mudanças. Eles entravam nos bares, eles entravam nos cafés, eles entravam nos cinemas, eles saíam, eles entravam nos museus, eles percorriam os lugares públicos, as praças. Eles andavam no metrô, eles andavam de ônibus. E eles iam, então, anotando tudo isso e formando um grande quadro. E começaram a perceber que havia um controle social, porque a cidade era organizada não para as pessoas viverem na cidade. A cidade não era das pessoas. As pessoas apenas viviam na cidade para poder produzir e reproduzir um mesmo mecanismo, uma mesma lógica, um mesmo sistema. Então, eles perceberam, com os textos que eles passaram a escrever e a desenvolver, e as análises que eles faziam, e também com os teóricos que eles já tinham lido antes, eles perceberam, então, que os trabalhadores, as pessoas que viviam na cidade, não tinham domínio sobre a cidade. Não controlavam a cidade. A cidade era controlada por uma lógica, por uma mecânica autônoma, automática, de reproduzir as relações e reproduzir os negócios. Então, a paisagem da cidade, a estética da cidade, tudo isso passou a ser programado e controlado para poder desenvolver
os mecanismos de reprodução da própria sociedade capitalista. Então, os trabalhadores passaram apenas a reproduzir isso e a simplesmente serem espectadores de um espetáculo. O espetáculo da sociedade que produz, vende e compra. Produz, vende e compra. Produz, vende e compra. E aí, em 1967, ele publica, então, um livro que passou a ser histórico, chamado A Sociedade do Espetáculo. E 20 anos depois, em 87, ele publica um complemento desse livro, chamado Comentários à Sociedade do Espetáculo. Um pouco menor, um pouco mais curto, mas que ele vai, então, mostrar o desenvolvimento dessa sociedade. E ele foi muito feliz porque ele conseguiu mostrar como a sociedade estava organizada em torno dessa coisa que ele chama de espetáculo e como que 20 anos depois se tornou praticamente totalmente integrada. Significa o seguinte: a sociedade do espetáculo, para Guy Debord, é uma sociedade que controla não apenas o nosso comportamento, as nossas relações, que é capaz de prever o que a gente vai fazer e que transforma tudo em grande espetáculo porque a gente paga para assistir a morte, paga para assistir o sofrimento, paga para assistir o prazer, paga para assistir a dor, paga para assistir a fome, paga para assistir a política. É muito interessante. E nós, ontem, segunda-feira, nós fizemos uma grande análise sobre essa questão, principalmente da indústria cultural, a partir da tela, a partir da TV. E eu acho que isso se torna cada vez mais importante de nós compreendermos que é uma sociedade que já se desprendeu do controle daquilo que produz. Então nós não produzimos mais nada praticamente. E isso tem consequências. Sabemos muito bem das consequências dela. Ou seja, uma vez que a gente não tem mais controle, não tem poder sobre aquilo que a gente consome, não só sobre aquilo que a gente produz, sobre aquilo que a gente produz, sobre aquilo que a gente consome, significa dizer que a gente não tem controle sobre as nossas necessidades e nem sabemos de fato quais são as nossas necessidades. A partir disso, então, o mundo se torna mágico, as coisas se tornam mágicas, as coisas aparecem para nós de maneira mágica. E evidentemente que a nossa subjetividade fala mais alto nesse ponto. E aí, nesse segundo livro que ele escreve em 1987 e que depois, 5 anos depois, ele comete suicídio, ele escreve o seguinte, eu vou mandar esse material para vocês, que é sobre a sociedade do espetáculo. Vou mandar esse conteúdo também. E vou mandar também o texto, que eu acho que é importante para vocês lerem. Na página 15, ele diz o seguinte: a sociedade modernizada até o estágio do espetacular integrado, porque 20 anos antes, em 1967, quando ele escreve A Sociedade do Espetáculo, ele ainda não conseguia perceber que havia uma integração entre todas as instituições que promoviam a sociedade do espetáculo. Mas aqui ele já diz o seguinte, em 1987. A sociedade modernizada até o estágio do espetacular integrado caracteriza-se pelo efeito combinado de 5 traços principais, que são a renovação tecnológica incessante. Vou repetir. A renovação tecnológica incessante. Isso em 1987 ele já percebe. Ou seja, nós
vivemos numa sociedade em que o nosso horizonte é sempre da renovação tecnológica. A gente compra um celular pensando no próximo, a gente compra um computador pensando no próximo, a gente compra numa geladeira pensando na próxima. Por quê? Porque agora a ideologia da renovação está presente na nossa vida, de tal maneira que nós sabemos que aquilo que a gente adquire tem pouca duração. Não porque vai acabar ou porque vai estragar rapidamente. Não, não é por isso. É porque nós fomos educados, formados dentro dessa nova estrutura dinâmica. Então, a renovação passa a ser uma virtude. A renovação não só tecnológica, mas a renovação do ponto de vista de visão de mundo. A renovação das estruturas. A renovação do nosso comportamento. A renovação dos nossos padrões, dos nossos costumes. É uma ideologia constante. A sociedade do espetáculo precisa sempre se renovar, exatamente para destruir o velho e construir, melhor construir não, e colocar o novo, porque o novo tem mais valor. O novo rende mais. O novo dá mais lucro. O novo dá mais capital. Não se esqueçam disso. A renovação tecnológica incessante, que afeta inclusive a nossa compreensão de mundo. Um carro antigo serve só apenas para colecionador. O mundo tem que estar renovado o tempo todo. E todos nós nos sentimos cada vez mais para trás. E nos sentimos desvalorizados. E nos sentimos como se não fôssemos aceitos, uma vez que a gente não tem aquilo que é novo. Segundo ponto, a fusão econômico-estatal. Ou seja, Guy Debord percebe que não há mais separação entre Estado e economia. Os governantes são eleitos para favorecer a economia, para favorecer as empresas, para favorecer as grandes corporações, para favorecer o grande capital. Não se trata mais, simplesmente, de elegermos pessoas que vão cuidar do bem-estar social. São políticos, são partidos, são organizações, são estruturas políticas, são interesses que levam em conta a função do Estado para favorecer a economia, mas principalmente as grandes empresas e o grande capital. Ele percebe isso em 1987, evidentemente que num período de 20 anos ele consegue observar a evolução da sociedade nesse processo, que chega a esse ponto. Ou seja, hoje nós elegemos governantes. E esses governantes atuam, são representantes dos grandes interesses econômicos. E mais, os grandes meios de comunicação também fazem parte desse processo. E nós somos, evidentemente, envolvidos e influenciados por esse processo todo, no qual nós ainda legitimamos. Um aspecto interessante da sociedade do espetáculo é que nós, como trabalhadores, como pessoas sociais, legitimamos a sociedade do espetáculo ao reproduzi-la e ao colaborar com ela. Fazemos isso constantemente. Terceiro ponto. O segredo generalizado. Veja que interessante. Parece que numa sociedade em que as coisas são divulgadas o tempo todo, as coisas aparecem o tempo todo, é porque, no final das contas, nós vamos tecendo os nossos segredos, sejam individuais e sejam coletivos. E quanto mais a sociedade se torna transparente, no sentido da utilização das novas tecnologias,
das redes sociais, quanto mais transparente a sociedade se torna, mais ela revela os nossos segredos. Veja que contradição e que interessante isso. Ou seja, nós vivemos constantemente, não só nós pessoalmente, mas a sociedade de maneira geral, os grupos sociais, os grupos religiosos, os grupos políticos, os grupos econômicos, as empresas, os líderes, pessoas públicas, artistas, políticos, sindicalistas, apresentadores. Nós vamos tecendo os nossos segredos e esses segredos vão sendo revelados exatamente porque é uma sociedade do espetáculo que precisa também revelar os segredos. Quanto mais segredos nós temos, mais eles são revelados como escândalos e como espetáculo. E nós vamos reproduzindo isso e vamos ficando viciados nesse espetáculo dos segredos e dos escândalos. E precisamos de escândalos cada vez maiores e de fofocas cada vez maiores. E aí, o segredo generalizado também nos leva a uma moralização das relações, uma desconfiança generalizada e, ao mesmo tempo, aquela coisa do voyeur, né? Sabe o que é voyeur, né? Voyeur em francês quer dizer o sujeito que gosta só de observar, de ver a sacanagem, de ver a putaria. Para ser bem claro, né? O voyeur é esse que gosta de ver as coisas. Então nós nos tornamos também voyeurs. Ou seja, aqueles que vêm, que têm prazer na destruição do outro, que têm prazer em ver os segredos de todo mundo sendo revelados, mas que não revelam os seus, mas que em algum momento esses também poderão ser revelados. Então é uma sociedade que gira em torno do próprio rabo e vai comendo o próprio rabo, né? Vai comendo o próprio rabo, vai devorando o próprio rabo, com os segredos generalizados. Então vejam, os estados têm seus segredos, as corporações, as empresas, as universidades, os gestores, as nossas famílias, nós, os nossos pais, os nossos avós, os nossos amigos, os pastores, os padres, os pais de santos, todo mundo tem seus segredos. Mas o mais interessante é que é o segredo generalizado. É um pacto social no qual todos nós estamos envolvidos. E de alguma maneira aceitamos os segredos uns dos outros. Quarto ponto. O falso sem réplica. Ah, isso aqui é de matar. O que quer dizer isso, o falso sem réplica? Significa que na sociedade do espetáculo, nós não temos mais poder de replicar quem apresenta mentira e quem apresenta falsidade. Vejam que coisa interessante. O sujeito não precisa mais fingir que está contando a verdade. Ele pode simplesmente contar uma mentira, porque nós não temos a capacidade de replicar e de colocar esse que mente no seu devido lugar. E o falso, por exemplo, é quando você começa a defender alguma coisa que não tem o menor sentido, mas que passa a fazer sentido. E nós, que sabemos que não faz sentido, simplesmente não temos poder político para mudar isso. Por exemplo, a ciência moderna não tem o poder de mudar aqueles que hoje se colocam e defendem que a Terra é plana. Ou seja, o falso sem réplica. O falso se impõe. O falso se estabelece. O falso é colocado. E não há réplica. Nós não conseguimos replicar.
Porque não temos força política, porque não temos força do ponto de vista psicológico para mudar isso. E quando eu falo falso, não é simplesmente a mentira. São comportamentos que vão corroendo as estruturas e as relações. E nós não conseguimos mudar isso. Nós não conseguimos. Aparece, por exemplo, em algum lugar do mundo, um governo que é capaz de matar centenas de milhares de pessoas e não há como replicar. Não há como reagir. Isso ele percebe há 34 anos, em 1987. Veja quanto que nós já mudamos e quanto que nós já caminhamos nessa sociedade. E o falso sem réplica significa que nós, que estamos na base, não temos poder para mudar e para replicar e para reagir ao falso, inclusive do ponto de vista político. E o último ponto que ele coloca, dessas características combinadas, é um presente perpétuo. Ou seja, a gente quer reproduzir o presente como o melhor dos mundos, o tempo todo. Então, tudo aquilo que a gente vive hoje, de bom, a gente quer que se perpetue no futuro. Então, veja, é uma sociedade que atingiu um outro patamar. Não é simplesmente, não são apenas os meios de comunicação, mas os meios de comunicação fazem parte de uma rede de integração que não tem nada de conspiratório nisso. Não é uma rede de conspiração, não é uma teoria de conspiração, é uma análise concreta de como que a sociedade se desenvolveu a tal ponto que tudo isso se tornou integrado. A integração significa que os meios de comunicação, os meios de produção, os meios de exploração, as empresas, os estados, estamos todos integrados nesse grande palco chamado sociedade do espetáculo. Então, veja, o desenvolvimento das forças produtivas, o desenvolvimento da tecnologia, dos processos produtivos, né? Das grandes máquinas, dos processos inteligentes, das máquinas inteligentes e tudo mais, evidentemente só podia nos levar a um ponto em que a tecnologia se tornou o elemento de conexão entre todos nós. De maneira que isso se tornou uma sociedade cuja cultura integra todo mundo, mesmo garantindo a autonomia das culturas locais. Nesse sentido, então, nós vivemos um período em que as inteligências estão postas nessas redes integradas de tecnologia, de produção, de cultura, dos meios de comunicação, etc. E isso se integra de tal maneira que nos cerca, nos cercando de todos os lados, fazendo com que a gente simplesmente aproveite aquilo que está acontecendo no palco dessa sociedade. Ou seja, o espetáculo está acontecendo e nós somos apenas a plateia que assiste a tudo isso e que reproduz todas as vezes que vai para a plateia e assiste
a esse processo todo e reproduz, trabalhando, evidentemente, e curtindo até, porque é uma sociedade em que hoje a gente vive, isso não só agora, mas desde o século passado, ou no começo do século passado, já era uma sociedade do entretenimento, das coisas que são agradáveis, como eu disse, e como a gente já discutiu isso. Então, esse é um ponto importante. O espetáculo, então, é não a última etapa dessa sociedade, porque a última etapa dessa sociedade é o fato de que nós nos tornamos uma sociedade da imagem, e que nós vamos ver no próximo encontro, no próximo vídeo. A sociedade do espetáculo é que o espetáculo nos coloca diante da emoção. E aí tem um detalhe importante nisso tudo. Não existe mais separação no processo de reflexão entre conteúdo e forma. Suponhamos que isso seja um fruto ou alguma coisa assim. Você tem o caroço e você tem a fruta. A fruta é a forma. O caroço é o conteúdo. Um depende do outro. Mas na sociedade do espetáculo, o que nós temos é apenas a forma, é aquilo que aparece. Então, aquilo que aparece como imagem se torna um fato, se torna interpretação, se torna verdade, se torna a causa e o efeito. Então, o que ele vai dizer também é que nessa sociedade do espetáculo não existe mais o caminho da reflexão entre conteúdo e forma e conteúdo, ou entre aparência e essência e aparência. Simplesmente tudo se torna uma grande forma, tudo se torna aparente. E na aparência, então, a sociedade do espetáculo se reproduz sem que a gente pense. Basicamente, é isso.